Alguns estudiosos pensam na nuvem de fumaça como sendo a nuvem de gafanhotos, que na Palestina pode ser tão espessa que escurece o sol. O texto, no entanto, parece ser claro na distinção entre os gafanhotos e a nuvem de fumaça. Os gafanhotos saíram da nuvem. Esta é a maneira dinâmica de João descrever o surgimento dos poderes demoníacos. No Antigo Testamento, os gafanhotos são um símbolo da ira de Deus. No nosso caso, eles não são gafanhotos verdadeiros, mas multidões de demônios que saem do abismo e que são vistos simbolicamente como gafanhotos diabólicos que atacam como escorpiões o corpo das pessoas, mas não os matam. Os escorpiões eram como cobras, criaturas hostis ao homem, tornando-se desta forma um símbolo das forças espirituais malignas. Sua picada venenosa era proverbial. Esses gafanhotos do abismo são encarregados de uma missão incomum. Normalmente, os gafanhotos comem tudo que é verde, mas isso lhes é explicitamente proibido aqui. Os gafanhotos atacam apenas os homens que não têm o selo de Deus sobre suas frontes. Isto nos leva de volta ao capítulo 7, onde João vê o povo de Deus sendo selado antes do terrível período de tribulação. Este versículo dá a razão do selo. Na tribulação, a cólera de Deus começará a cair sobre uma sociedade rebelde. Será uma época em que a besta perseguirá ferozmente a igreja. E como mostra esta trombeta, uma época de atividade demoníaca. A ira de Deus alcançará somente os adoradores da besta. O povo de Deus será protegido divinamente da atividade demoníaca. A igreja será, isto sim, vítima de perseguição e martírio durante a tribulação, como tem sido por toda a história. O significado deste período de 5 meses de tortura não está claro. Segundo alguns estudiosos, isso significa a vida média de um gafanhoto, como também a duração do período de colheita na terra, durante o qual poderia haver pragas de gafanhotos. Pode simplesmente significar um período curto de duração da praga, como pode se referir aos gafanhotos verdadeiros, que atacam árvores e campos em qualquer momento durante os 5 meses da estação quente e seca da Palestina. Gafanhotos só atacam de vez em quando, durante esses 5 meses. Aqui os homens são atacados continuamente durante todo o período, e esse tormento será como picada de escorpião que raras vezes é fatal, mas que provoca dores angustiantes. Esta praga é trazida por demônios indescritíveis, que voam como gafanhotos e picam como escorpiões. Os sofrimentos serão tão insuportáveis que os homens buscarão a morte para encontrar alívio da sua agonia. Mas a picada dos escorpiões não será fatal. O propósito principal desta praga demoníaca é ainda parte da misericórdia e da justiça de Deus, ou seja, levar os homens ao arrependimento enquanto não for tarde demais. E precisa ficar claro que neste terrível período de atividade demoníaca, a ira de Deus alcançará apenas os adoradores da besta, pois o povo de Deus está protegido pela selagem simbólica já estudada no capítulo 7. O texto de Apocalipse apresenta uma figura que nos remonta diretamente ao texto de Joel 2, versículo 4, que descreve uma invasão de gafanhotos. Eles se assemelhavam a cavalos de guerra. De fato, a cabeça do gafanhoto é semelhante à do cavalo. Um antigo provérbio árabe muito citado diz que o gafanhoto tem cabeça de cavalo, peito de leão, pés de camelo, corpo como de cobra e antenas como o cabelo de uma moça. João não diz que os gafanhotos escorpiões traziam coroas sobre a cabeça. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro. Nenhum gafanhoto tem naturalmente na cabeça alguma formação semelhante à coroa. Este elemento é puramente simbólico, talvez falando do poder que estes seres têm no cumprimento da sua missão. Seus rostos eram como rostos de homens. Novamente, para gafanhotos verdadeiros isso não vale. Talvez isso simbolize a inteligência desses monstros demoníacos, ou talvez contribua somente para fazer esses gafanhotos infernais parecerem mais horríveis ainda. Eles tinham cabelos e que, segundo alguns intérpretes, é um provável símbolo da intensa sensualidade que eles propagam. O culto mais popular da Ásia era a Dionísio, voltado à sensualidade. Adolf Pohl diz que nesse culto os adeptos se extasiavam loucamente, meneando o cabelo volumoso em danças obscenas. Outros mais modernos veem nisso uma referência aos guerreiros partos, junto à fronteira oriental do Império Romano, que era uma ameaça constante à paz romana. Os partos eram famosos por seu cabelo comprido. O texto também nos diz que seus dentes eram como dentes de leões, sendo claramente a figura emprestada por Joel 1, versículo 6, onde uma nação hostil é comparada à ameaça de uma praga de gafanhotos, descritos como dentes de leão e queixadas de leoa. A intenção do escritor é intensificar a ferocidade desta praga demoníaca, descrevendo a voracidade com que os gafanhotos devoram a vegetação. O corpo escamoso dos gafanhotos pode ser comparado a uma couraça de ferro, dando a impressão de que os homens não conseguem destruir seus adversários demoníacos.
O barulho feito pelas asas dos gafanhotos é novamente uma referência à profecia de Joel, que descreve os gafanhotos como cavalos. Uma verdadeira invasão de gafanhotos, com milhões de asas se movimentando, pode provocar um ruído ensurdecedor. Para o vidente, este som é como de carros que entram na batalha. Esses demônios são partes gafanhoto, partes escorpiões e torturam os homens com seu ferrão de escorpião. Sem dúvida, isto é uma representação simbólica dos poderes demoníacos. Já que os gafanhotos e escorpiões vêm do abismo, poderíamos pensar que Satanás é o seu rei. Já é surpreendente que eles tenham um rei, à vista de Provérbios 30, versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O seu rei é o anjo do abismo, uma figura que não aparece em nenhuma outra passagem da literatura bíblica ou judaica. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon é uma palavra hebraica que significa destruição, sempre traduzida no Antigo Testamento grego pela palavra apoleia, destruição, a não ser em Jó 31, versículo 12. A palavra é usada para o lugar da destruição, sinônimo de Sheol ou mundo dos mortos em Jó e Provérbios, e é usada para o próprio mundo dos mortos em Jó e em Salmos, e outras passagens. João traduz a palavra para o grego não para o termo equivalente apoleia, destruição, mas por um particípio, apolion, o que significa o destruidor. Alguns comentadores veem aqui uma referência ao deus grego Apolo, que tinha um gafanhoto como um de seus símbolos, e alguns pensam que ele assolava os homens com pragas de destruição. Não há, todavia, nenhuma razão convincente para esta interpretação. João dá simplesmente um nome simbólico para o anjo do abismo, o destruidor, tanto em hebraico como em grego. O primeiro ai passou.